Olá, minhas amigas e meus amigos, acadêmicos, advogados, operadores do direito que estão conosco por todo o Brasil assistindo a esse nosso Congresso Nacional de Direito Penal que trata de um tema tão sensível como este, que é o sistema prisional brasileiro, os nossos desafios, as nossas análises e as nossas perspectivas sobre este assunto. Eu agradeço imensamente a prestigiosa audiência de todos vocês. Meu nome é Gilmar Araújo Viana, sou advogado, sou egresso pela nossa Universidade Estadual de Montes Claros e sou pós-graduando pela Escola Paulista de Direito. O que eu tenho para falar aqui para vocês hoje, eu nem considero como uma palestra. É mais uma exposição, uma explanação, uma conversa. E ao final da minha fala, eu deixarei para vocês um questionamento, para que vocês sejam provocados a pensar um pouco acerca deste tema, muitas vezes tão polêmico, que é a readoção da pena de morte nos crimes comuns no Brasil. E de onde surge esse apelo? Ele surge principalmente em decorrência da violência cada vez mais crescente, cada vez mais constante que atinge a nossa sociedade. A violência, ela possui dois efeitos, o efeito primário e o efeito secundário. O efeito primário é um efeito imediato e o efeito secundário é um efeito imediato. O efeito primário é a própria indignação causada na vítima e na sociedade acerca do ato violento, da violência em si, do ato criminoso. E o efeito secundário é o desejo de que aquele criminoso seja efetivamente punido e que aquele crime não se repita, que aquele ato delituoso não se repita no futuro. Após o inquérito policial, após o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia e todas as fases do inquérito policial, como nós o conhecemos, surge então a sentença condenatória. Eu nem direi a sentença condenatória transitada em julgado em função dos últimos entendimentos do STF acerca desse assunto. Mas a sentença condenatória, então, da sentença condenatória surge a pena, que é uma resposta do Estado a esse fato criminoso. Pois bem, o nosso ordenamento jurídico, ele concebe a pena sob uma teoria, que é a teoria mista. O Código Penal, ele trata do momento de cominação da pena, enquanto a nossa Lei de Execuções Penais, a nossa LEP, trata do momento de execução da pena. Então, o artigo 59 do Código Penal, ele diz que a pena ela deve ser retributiva e preventiva. Por sua vez, o artigo 1º e o artigo 10 da Lei de Execuções Penais diz que a lei será preventiva, mas que também será ressocializadora. Olha que coisa interessante. Nesse momento, o legislador ele olhou para a sociedade no sentido de buscar uma satisfação ao anseio de justiça em relação àquele crime e prevenir futuros crimes, que futuros delitos como aquele não se repitam. Mas ele também olhou para o criminoso, orientando e oportunizando a sua reinserção no meio social. Essa é uma coisa muito bonita, né? Isso é humanização do direito penal, é a aplicação, é a observância do princípio da dignidade da pessoa humana. E esse mundo da teoria é um mundo muito belo. É um mundo, como Platão diria, o mundo das ideias. Porém, meus amigos, nós vivemos na realidade, nós vivemos no mundo sensível e a nossa realidade ela é bem mais dura, né? Ela é bem mais cruel. O senso comum diz que o sistema prisional brasileiro ele está falido, seja por motivos de má gestão penitenciária, do sistema penitenciário como um todo, pela má aplicação de políticas públicas, pela grande demanda de processos no judiciário e pela defasagem de material humano disponível ao judiciário e por diversos outros motivos que palestrantes muito mais qualificados do que eu expuseram aqui para vocês com toda certeza. Então eu não vou entrar nesse mérito. A verdade é que o sistema prisional brasileiro ele não ressocializa o preso. Muitas vezes ele funciona no sentido contrário, como uma universidade onde o autor daquele delito ele vai se qualificar na famigerada arte do crime. E isso acaba resvalando também, além da função ressocializadora da pena, na função preventiva. Então o criminoso, sem sombra de dúvidas, voltará a delinquir. E diante desse ambiente de caos social, nesse contexto,
surge então o anseio da população para que se readote a pena de morte nos crimes comuns cometidos no Brasil. Mas será que a pena de morte é a solução ideal na redução da criminalidade? Será que ela seria eficaz na redução da criminalidade? Eu nem vou entrar no aspecto constitucional dessa medida, porque, ao meu ver, seria necessário um movimento de verdadeira ruptura institucional, a implementação de uma nova Constituição, de toda uma nova ordem constitucional, e ainda assim, uma medida dessas violaria uma série de normas internacionais de ius cogens, a vedação, violaria o princípio da vedação ao retrocesso. Então, além de ser o primeiro argumento utilizado para refutar esse apelo de implantação da pena de morte, sempre o primeiro argumento é esse, a impossibilidade constitucional. Então eu não vou entrar nesse mérito, eu não vou tratar desse assunto. Mas para nós falarmos um pouco acerca da pena de morte versus a pena privativa de liberdade, uma análise estatística no âmbito internacional, no direito comparado, é necessário primeiro nós relembrarmos a história da pena de morte. É necessário nós relembrarmos que as primeiras leis eram leis penais e que no início não existia a pena privativa de liberdade. Na antiguidade, nas civilizações primitivas, as primeiras penas eram penas de morte e com o tempo, com o desenvolvimento dessas civilizações, foi se substituindo a pena de morte pelas penas privativas de liberdade, respectivamente. Foi se substituindo a pena de morte pela pena privativa de liberdade. E assim foi, desde os sumérios com o Código de Hammurabi, que é comumente tido como o texto jurídico mais antigo, passando pelos antigos hebreus e a lei de Moisés, pelas tribos nórdicas, que desenvolveram uma técnica exclusiva de tortura e execução, denominado águia de sangue, um método terrível de execução, pelo direito romano, sob a lei das 12 tábuas, na Grécia Antiga, na legislação de Drácon, em que a pena de morte ganhou um aspecto de muita relevância, quase todos os crimes eram combinados com a pena de morte, a Sharia islâmica, a Inquisição Católica do século XVII, até chegar na Revolução Francesa, na França Revolucionária do final do século XVIII, em que foi inventada a guilhotina, que era tido como um método rápido, indolor e, de certa forma, mais humanitário. Foi a primeira vez que se teve registro com uma preocupação acerca da execução da pena, uma humanização, se é que podemos dizer isso, acerca da execução da pena de morte. Um detalhe que nem todos sabem é que o próprio inventor da guilhotina, o Joseph Guillotin, ele próprio foi executado pelo invento que ele mesmo criou. O tempo, pois, ele não foi capaz de acabar com esse instituto. A Anistia Internacional, em dados de 2013, revelou que 92 países ainda utilizam a pena de morte. Desses 92 países, 57 ainda a aplicam com frequência e 35 países a permitem, a prevêem em suas legislações penais, mas não a aplicam em mais de 10 anos. Em 98 países, a pena de morte foi completamente abolida. Embora a pena de morte seja aplicada em alguns países apenas para situações mais graves, como atos de terrorismo e como homicídio qualificado, que é o caso dos Estados Unidos, em outros lugares do mundo, a pena de morte ela é combinada até para situações em tese menos lesivas, como é o caso da China em crimes contra a administração pública e o Irã, em que se chega ao absurdo de combinar a pena de morte para atos de adultério e de homossexualismo, que, na minha opinião, são situações que o direito penal sequer deveria tutelar por serem situações absolutamente de foro íntimo. Isso é um resquício de uma legislação mais que medieval, uma legislação primitiva. Em 2013, então, a Anistia Internacional registrou 778 execuções ao redor do mundo. É importante ressaltar, entretanto, que esse dado não inclui os números da China, porque o país não revela o número de execuções registradas e ainda por cima elide a possibilidade de realização de pesquisas sobre esse assunto. Mas há a suspeita de que os dados apenas da China sejam maiores do que os dados do mundo inteiro juntos, tamanha a utilização da condenação da pena de morte e da execução dos condenados à morte nesse país. Em 2013 foram registradas execuções
em 22 países ao redor do globo. Mas desses 22 países, apenas 3 concentram a esmagadora maioria de 80% das execuções realizadas no ano de 2013. Esses países são a Arábia Saudita, o Irã e o Iraque. Então é perceptível que a pena de morte ela é mais largamente utilizada em países de governos autoritários ou totalitários, como é o caso da Arábia Saudita, que possui uma monarquia absolutista, o Irã, que possui uma democracia teocrática, em que o direito não é separado da religião, e o Iraque, que é um dos países mais politicamente instáveis do mundo. Por outro lado, a grande maioria dos países democráticos são abolicionistas ou caminham justamente no sentido da abolição da pena de morte, por preverem esse tipo de pena em suas legislações penais, mas por não a aplicarem há muitos anos. E esse desuso reiterado acaba culminando em uma desconsideração da aplicação desse tipo de pena. Nesse universo estatístico, o exemplo mais comum a ser analisado é a experiência nos Estados Unidos. Por ser um país ocidental, por ser um país que, em teoria, respeita os direitos e garantias fundamentais processuais dos cidadãos e por ser um país em que nós temos acesso mais fácil, de forma mais abundante, às pesquisas acerca deste assunto. Para começar, houve entre os anos de 2012 e 2013 uma queda de 10% no número de execuções realizadas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são um país dividido em estados e os estados, por sua vez, são divididos em condados, que são divisões administrativas similares às comarcas brasileiras. E em 2006, os Estados Unidos possuía 3.141 condados. O mais interessante, entretanto, é notar um estudo do Centro de Informação para a Pena de Morte, que é uma ONG norte-americana muito reconhecida e muito bem conceituada, inclusive no Congresso norte-americano, e esse estudo diz que destes 3.141 condados, apenas 2% são responsáveis por mais da metade das condenações e execuções desde 1976. Por outro lado, 85% de todos os condados americanos absolutamente não executam ninguém desde esse ano de 1976, o que justifica esse paradoxo. Para se ter uma ideia, o estado do Texas é dividido em 254 condados. Destes 254, apenas 4 condados são responsáveis por mais da metade das execuções naquele estado. O estado da Califórnia é o estado que possui o maior número de pessoas condenadas à morte, de pessoas no corredor da morte. De 58 condados, apenas 3 condados são responsáveis por mais da metade das execuções naquele estado. E o que isso significa? O que justifica esse número tão grande, tão desproporcional de execuções em determinados condados nos Estados Unidos? Isso seria provocado por uma onda de criminalidade concentrada apenas nesses condados? Logicamente que não. Esse estudo concluiu que a atuação de determinados promotores, que inclusive desrespeitam garantias processuais e até materiais dos processados, dos condenados, é que é responsável por essa diferença tão alta, tão gritante, nesse número de condados que concentram as aplicações das condenações e das execuções dos condenados à morte nos Estados Unidos. E não é incomum no judiciário americano os processos de exonerations. O que seria uma exoneration? No Brasil é similar a uma revisão criminal. São processos em que após a sentença condenatória, ou seja, após a condenação daquele indivíduo à pena de morte, por um fato novo, pela descoberta de algum erro essencial no processo de julgamento que concluiu na condenação daquela pessoa, daquele indivíduo à morte, descobre-se um fato que prova a sua inocência ou uma nulidade absoluta que macula todo o processo e por isso lhe é retirada a pena de morte, essa pessoa é absolvida, lhe é retirada a punibilidade em função desse erro. Então, essa alta taxa de aplicação da pena de morte, combinada com alto índice de erro judiciário, acaba por onerar todo o Estado e por ser dispendioso ao judiciário norte-americano, por serem processos que passarão certamente por todas as instâncias judiciais daquele país e que ocuparão os tribunais americanos por muitos e muitos anos. Além disso,
Um estudo na Universidade de Seattle averigou o custo dos processos criminais no estado de Washington e concluiu que os processos criminais em que havia condenação à pena de morte eram cerca de $1 milhão mais caros do que processos similares em que era combinada uma pena privativa de liberdade. E nesses processos, o custo da defesa chegava a ser até 3 vezes mais alto e o custo da acusação chegava a ser até 4 vezes mais alto. Um estudo de 2007, além disso, revelou uma crise de confiança dos americanos em relação à pena de morte, principalmente acerca da condenação de inocentes e da parcialidade dos julgamentos. E por que disso? Como que era composto um júri capital, um júri que poderia condenar alguém à morte nos Estados Unidos? Inicialmente, questionava-se aquela pessoa que poderia ser um futuro jurado se ele seria a favor da pena de morte em algum tipo de situação, em pelo menos uma possibilidade, uma hipótese de crime. Se essa pessoa fosse contra a pena de morte, em todas as hipóteses, em qualquer hipótese aquela pessoa refutasse a pena de morte, ela era automaticamente excluída daquele que poderia ser o futuro corpo de jurados. Então foi questionado um determinado número de pessoas se eles achavam que seriam recusados enquanto júris num júri capital. Desses entrevistados, 39% responderam que sim, que achavam que seriam recusados num júri capital, num júri que poderia condenar alguém à morte. Deste número total de pessoas que responderam que achavam que seriam condenados, 48% eram mulheres, uma parcela da população historicamente reprimida, 47% são católicos, uma população minoria nos Estados Unidos, que é um país formado por uma grande maioria protestante, e 68% eram formados por afrodescendentes, uma população historicamente marginalizada nos Estados Unidos. O Brasil possui um grande problema de racismo, porém nos Estados Unidos esse problema era muito grave. Até porque em algumas décadas atrás havia até uma segregação, muitas vezes institucional, entre brancos e negros naquele país. Então um corpo de jurados composto dessa forma, ele não representa a real diversidade social dos Estados Unidos, da sociedade norte-americana. Então um corpo de jurados com sensivelmente menos mulheres e católicos e consideravelmente menos negros corre o risco de ser um processo antidemocrático, por não representar verdadeiramente os anseios da sociedade, do que a sociedade como um todo, a coletividade como um todo, realmente pensa. Por fim, foi questionado a essas pessoas se a pena de morte elidia a possibilidade de novos homicídios. E 60% das pessoas responderam que não, que o efeito dissuasor da pena de morte, o efeito intimidador da pena de morte não era maior que o efeito intimidador das penas privativas de liberdade. E será se realmente a pena de morte possui um efeito de intimidação maior, capaz de reduzir a criminalidade? O Centro de Informação para a Pena de Morte chega a afirmar que estados onde a pena de morte foi abolida possuem índices consistentemente mais baixos de homicídios. Um estudo da Northwestern University, realizado nos Estados Unidos, afirmou que estados onde a pena de morte ainda é cominada possuem índices maiores do que estados onde a pena de morte já foi abolida. E em 2007, esse número chegou a 42% mais homicídios. Esse mesmo estudo entrevistou 67 proeminentes pesquisadores norte-americanos que dedicaram sua vida ao estudo da pena de morte, dos efeitos e de suas consequências. E fez essa pergunta aos pesquisadores, se eles achavam que a pena de morte tinha um poder dissuasor na redução da criminalidade. E desses 67 pesquisadores, 88% responderam que não há qualquer dado a nível mundial, reafirmando o que disse a Anistia Internacional, que possa comprovar que a pena de morte, frente à pena de privativa de liberdade, possui um poder de intimidação maior, um poder de redução da criminalidade maior. Então há praticamente um consenso entre esses criminalistas de que não há qualquer efeito adicional significativo acima das penas privativas de liberdade no que tange à redução da criminalidade. Esse é o exemplo e a experiência ocorrida nos Estados Unidos. Então, todos esses dados que eu expus aqui para vocês nos fazem questionar o seguinte: será se neste exemplo brasileiro, na busca por uma solução
da nossa crescente criminalidade, a pena de morte seria realmente eficaz? Se me fizerem essa pergunta, eu respondo concretamente, com convicção, que não. A pena de morte, ela foi comprovada nos Estados Unidos ser economicamente onerosa aos cofres públicos, ser dispendiosa ao judiciário pelos diversos e repetitivos recursos que certamente passam por praticamente todas as instâncias dos tribunais daquele país, e por ser ilusória, porque a médio e longo prazo não há dados que comprovem a redução da criminalidade em relação às penas privativas de liberdade já impostas nas legislações penais. Em âmbito internacional, nós vimos que a grande maioria dos países democráticos do mundo aboliram a pena de morte ou caminham justamente no sentido da abolição. É uma característica de países autoritários e totalitários a larga utilização da pena de morte. E com certeza não é esse tipo de política que nós queremos no Brasil. É importante nós pensarmos na progressão dos direitos e garantias fundamentais do cidadão, e não no retrocesso, na retirada, na supressão desses direitos e garantias fundamentais. Então é preciso, meus amigos, muito cuidado ao tratar desse tema tão delicado, tão sensível, que é a pena de morte, e principalmente o apelo para a sua readoção no Brasil. É preciso cautela, porque certamente, olho por olho, o nosso mundo acabará cego. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela audiência neste Congresso Nacional de Direito Penal. Me sigam nas redes sociais, o meu Facebook é Gilmar Araújo, o meu Instagram é Gilmar V. Araújo. Estarei à disposição para qualquer tipo de feedback, de dica, de conversa acerca deste tema e de tantos outros temas que integram aí a nossa vida jurídica, nos corredores da nossa faculdade, no nosso trabalho e da nossa vida. Para vocês, o meu desejo de muito sucesso, de muito estudo, principalmente nessa área apaixonante que é o direito penal. Um grande abraço e até mais!